E aí, gente? Feliz dia para todos nós. Vamos aqui entender, sejam todos bem-vindos, essa questão da resistência, né? A resistência, gente, ela tem várias formas da gente conseguir olhar para essa palavra, né? Dentro de uma questão, assim, muito básica, digamos, né? Resistência é você ter essa força. A gente pensa em touro, né? No animal mesmo, né? Um animal muito forte durante muitos e muito tempo, né? Ele foi força na agricultura, né? Arando terra, puxando carro de boi. Então tem essa questão dessa resistência física, né? E taurinos podem tê-los, né? Pode ter essa resistência mesmo, essa força, tá? Fisicamente falando. Aqui cabe outras derivações, né? Então, eu resistir a algo. Então, tenho aqui um bolo maravilhoso, né? Taurino gosta de comer e eu vou resistir a isso, né? Eu não vou deixar que esse meu desejo tome conta de mim, né? Que esse meu desejo atrapalhe, né? Eu já entendi que eu tenho que ter equilíbrio, né? Então, aqui na resistência também tem essa leitura. Existe algo, né, dentro dessa resistência que também é sistêmico, né? Então, lá os nossos antepassados tinham uma força de vida muito grande. Eles lidavam, né, com as coisas através da sua força física, através desse movimento persistente, né? De resistir mesmo às intempéries, de conseguir, né? Passar pelas coisas difíceis e sobreviver, né? E conseguir fazer esse básico para que a vida tivesse um prosseguimento. Então, dentro disso, né, dessa leitura aqui, dessa resistência, também tem essa força de vida, né, de você ir lá e resistir, conseguir se manter, conseguir manter o corpo, conseguir manter a casa, ter essa segurança, que são os temas linkados aqui com o touro, né? A grande questão da resistência não é nada desses três formas da gente olhar para a resistência. Quando a vida nos propõe algo diferente, né? Aquilo não está funcionando mais, e eu respondo através de coisas antigas, né? De situações antigas, eu replico, né? Encaixo o quadrado dentro do círculo e acho que está normal, né? Então, resista a esse movimento, porque a Terra, esse elemento terra, né? Ele tem essa rigidez, né? Ele tem essa fixação. Não é à toa que temos pedras de vários níveis de dureza, né? Então, elas têm a resistência XYZ, tem até uma palavrinha específica que eu não sei, não lembro. Mas tem esse que diz desse grau de dureza, né? Dessa resistência, né? Então, um diamante é extremamente duro, né? E ele precisa passar por um processo, né, de ser lixado assim, ó, insistentemente, tirado ali camadinhas para que esse brilho venha para fora, né? Então, a questão da resistência é justamente o quanto, né, eu vou precisar ser lixado para aparecer o meu brilho, né? Então, ok, o diamante tem lá, né, uma dureza, uma rigidez que precisa disso. E você também é um diamante que vai precisar desse polimento assim extremamente austero, né, para que você mostre o seu brilho. E isso tá dentro da nossa herança também, né? Por quê? Porque tem que ser daquele jeito,
né? É dessa forma, isso vai se repetir, né? Então, você já tem essa expectativa profundamente ancorada em você, porque você passou por um trauma, você passou por uma dor grande, você teve uma perda, né? Você passou por um abuso físico, pode ser um abuso físico, pode ser um abuso emocional, né? Você passou por uma carência financeira, de alimento, uma carência emocional, né? Alguém aí na sua família não lhe viu adequadamente, né? Considerou só ela e não viu você. Então você foi ferido por causa disso, né? Essa confiança básica vem de lá, né? Então alguém aí da sua família, um pai, uma mãe, um tio, alguém próximo, né? Em quem tá ali, né, no nosso contorno, que deveria dar esse suporte, é justamente essa pessoa mais próxima que vai quebrar essa confiança, né? Então, a resistência que o taurino oferece, né, e que aí no signo de touro também podemos ter, se tem algum planeta aí, né? É essa experiência, né, da nossa confiança ter sido quebrada nesse nível, dessa confiança ter sido abalada nesse lugar, né? Eu não posso confiar mais na vida porque alguém muito próximo à minha mamãe, um pai, um irmão, um primo, um tio, um avô, foi justamente quem mais me machucou, né? Então, quem deveria cuidar de mim me machucou. E aí você olha para a vida assim, com essa ferida, né? E em cima dessa ferida você vai colocando camadas de resistência. Eu não vou poder confiar de novo. Não vou sair desse lugar. Porque se eu sair desse lugar, se ali, né, meu pai, minha mãe, meu tio, sei lá, fez isso comigo, meu professor fez isso comigo, imagina que eu vou me submeter de novo. Não vou. E aí você vai criando camadas de resistência, de rigidez, né? De dificuldade de relaxar, de se soltar. O elemento terra é assim, né? E aí o que vai liberando isso? Primeiro esse entendimento que eu tô trazendo para você, né? E depois a água, né? A emoção que você não se permitiu experienciar, vai amolecer esse lugar, né? Vai liberar, vai dar uma lavada nessa dureza, né? Vai fazer com que esse estado, né, seja dissolvido pela água, pela sua emoção. A questão é que muitas vezes, né, um pinguinho já te assusta. Nossa, tá tendo um negócio aqui que eu percebi que vai me tocar profundamente. Como que eu vou fazer isso? Meu Deus! Será que eu vou querer olhar para isso, né? Mas essa dor não vai embora. Continua sendo um diamante, mas tem que passar pelo processo, né? De liberar, de soltar, de ficar em paz dentro de você. Essa resistência, né? A gente dá vários nomes, né? Você procrastina, você adia, você fracassa, né? Por quê? Porque essa resistência, ela tá lá num lugar dentro de você muito precioso, que era muito importante. E você, quando não solta esse lugar, né, as outras coisas também vão parando ali, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Então, esse sabotador interno nosso, ele tem esse nascimento por conta disso, né? Esse fracasso que às vezes a gente experimenta, né, por causa dessa resistência. Isso não é só para touro, né, gente? Eu tô falando para touro porque nós estamos nisso e ele tem essa tendência, né, de resistir, né? Os signos fixos têm uma resistência maior, né, a determinadas coisas. E não é porque você não nasceu aí
em touro, em leão, escorpião, aquário, que você não tem resistência. Você pode ter outros planetas ali que te dá resistência nessa área, né? Às vezes você tem uma resistência, o Mercúrio ali, né? Tem uma dificuldade de aprender coisas novas, né? Pensa só daquele jeito, é um pensamento firme, mas que não se abre para outras possibilidades, né? Que não se permite aprender coisas novas, coisas diferentes. Então precisa observar o que mais, né? Que tem aí no seu signo de touro ou nessa área onde o signo de touro está no seu mapa, você experimenta, né, esse padrão aí de resistência. E nesses outros também, nos outros 3 também, porque quando eu tô ativando o touro, esse sol aqui em touro também tá mobilizando esses outros fixos, leão, escorpião e aquário, né? Eles também estão sendo forçados a olhar aonde é que eu tô muito duro. Então, não é só touro que tá ativado no seu mapa, né? Tem esses lugares também. Isso sem contar tudo que tá no céu, né, gente? Que tá uma maravilha. Ainda mais esses dias. Tá pegando a gente calça curta, né? Esse Marte aí em Leão, oposição, perdão, a Plutão, né? Trazendo à tona, assim, memórias, coisas antigas, né? Que a gente fica brigando com isso, né? A gente quer que as coisas se resolvam logo e que seja bom para todos, mas às vezes precisa fazer uma faxina, né, para coisa boa chegar. Precisa olhar aquilo que está impedindo que essas coisas boas cheguem. E nem sempre é fácil, nem sempre é agradável, mas é necessário, né? A gente sempre quer uma mágica, de que eu vou chegar lá, mas eu não vou passar por aquele lugar onde está a sujeira. Não tem como. Porque é justamente a sujeira que não deixa você chegar lá naquela coisa boa, né? Então, tanto individualmente como coletivamente, nós estamos nesse período em que muitas coisas vêm à tona, né? Muitas sujeiras vêm à tona, muitas dores vêm à tona, muitas desconfortos, né? Segredos, falcatruas, vem à tona e a gente fica assim, mas não é possível. Não, tô delirando. E tem uma dificuldade de entendimento que todos nós fazemos parte do processo. Não é só aquele que tá lá, né? É numa escala onde afeta mais gente, mas qual é a nossa parte em tudo isso, né? Então, a nossa parte é essa resistência, né? Então, justamente aquele, né, que eu botei fé, que eu botei minha confiança, é justamente esse que vai te trair, né? E aí gerar essa dor em você, porque você não se permitiu ver, né? Então, a resistência, ela também traz isso, né? Eu tô resistindo aqui, e aí quando eu vou para uma outra gama, né, numa coisa mais social, mais coletiva, isso também se replica. Então, à medida que nós vamos soltando, né, essas resistências que nós temos, vamos ficando com uma autoestima melhor, vamos restabelecendo a nossa confiança, né, a nossa capacidade, primeiro, de confiar em nós mesmos, porque essa dor está dentro de nós, né, aquele fato, ele machucou mais você do que a outra pessoa, às vezes a outra pessoa nem sabe que te magoou desse jeito, né, que te feriu nessa profundidade, porque foi você que foi machucado, né? Você não esquece, a outra pessoa nem lembra, porque, foi só assim, eu lidei dessa forma, mas para o outro tem mais repercussão, né? É uma criança passando por aquilo, né? Ela não tem discernimento suficiente, maturidade emocional para lidar com isso da forma como o adulto acha que ele está lidando, né? Então, não tem esse cuidado, né? Ele esquece que é uma criança, né? E trata como se já tivesse pronto. Não, tá aprendendo, né? Tá recebendo as impressões, tá recebendo as emoções, e aí isso causa, né? Em todos nós, gente. Não tem ninguém que não passe por esse processo, né? Pai e mãe não é perfeito. E aí a gente fica cobrando
que ele tivesse sido perfeito. Ele deu o que ele conseguiu, né? Você sabe, se ele tivesse outra coisa para te dar, ele já teria te dado naquela época. E a gente fica esperando, né, que a pessoa melhore e faça algo que ela não tem capacidade para fazer. Faz o que é possível, né? Quem é pai e mãe entende bem isso, né? Tem hora que teu filho vem ali, todo isso aqui, e você tá num outro lugar, não é nada dele. E ele que recebe a carga, né? Então, e aí isso vai formando esses lugares dentro de nós, né? De feridas que nós precisamos ir lapidando, né? Porque negar isso só aumenta, né? Ah, não tem um jeito mais fácil? Tem, sempre tem um jeito mais fácil. Mas passa por essa limpeza emocional. Passa por esse lugar aonde o nosso coração tem um pontinho lá que não deixa a vibração ser maior, né? Porque a questão é que tudo isso impacta o nosso emocional. O nosso emocional, ele é muito forte, né? Então, assim, nós temos trilhões, né, de neurônios, são muitos neurônios, né? E eles fazem muitas conexões. Um neurônio pode fazer 10.000 conexões. Imagina, um neurônio. Nós temos trilhões, né? Bilhões, né? 100 bilhões de neurônios. Aí um faz com 10.000. Imagina quantas possibilidades nós temos. Mas o campo eletromagnético que vai trazer isso para a matéria é do nosso coração, porque tem tudo isso de neurônio disponível, mas o nosso coração é 60 vezes mais forte que os nossos neurônios. Então, quando você começa a olhar para essas proporções, assim, você tem muitas trajetórias neuronais e que já são gigantescas. Junta isso o campo eletromagnético do nosso coração, que é mais poderoso. Então você fica assim, meu Deus, e agora? E agora você escolhe fazer a mudança, né? Você escolhe como que seria esse processo, né? Por que é tão importante escolher? Porque quando você escolhe, você define por onde você vai caminhar. E isso é a sua parte hormonal, sua parte neuronal, o seu coração, o seu corpo. Então, tudo vai para aquele caminho, né? Então, tô aqui, eu entendi tudo que eu coloquei, tudo que a Lúcia colocou, né? Isso faz sentido, né? Eu tenho realmente, passei por uma situação na minha infância, né? Por um fato que me marcou demais, né? E aí, eu não entendo muito bem, mas eu acho que tem alguma coisa ligada lá, porque às vezes a gente não lembra tudo, mas você aqui dentro fala assim, nossa, esse lugar, né? A gente tem essa intuição. Isso é excelente. E aí você faz uma escolha, nossa, eu preciso liberar esse lugar. Porque atrás dessa liberação tem infinitas possibilidades. E quando você fala, eu quero liberar esse lugar, né? Você olha para isso, você não foge desse lugar, desse sentimento, desse fato, né? Você vai fazer as pazes e vai ajeitar tudo isso. Neuronalmente, você está liberando muitos neurônios para isso, está fazendo outra escolha de outra trajetória para ser implantado, porque é como se fosse assim, eu vou sempre pela rua Abreu do Amaral, sei lá, né? E aí ele ali tá muito congestionado, não anda, eu fico, tá aí travado, coisa não vai, né? Eu gasto sei lá quantas horas pra conseguir um tiquinho desse jeito, chegar lá, tem que sair mais cedo, vira um caos. Aí você descobre que tem uma outra possibilidade, uma outra rua, e você vai por ela e é fluida, a coisa anda e você fica alegre, entende? É assim com o seu neurônio, né? Esse que tá muito resistente aqui, né? É porque tá linkado lá atrás com problema de dor. Então não tem fluidez. Aí eu escolho essa outra, nossa, eu vou fazer uma outra trajetória. Você organiza isso, você vai liberar isso.
e aquilo vai fluir na sua vida. E aí, pode fazer outras conexões. Maravilha. E aí, o que isso faz no seu coração? Você vai liberar esse campo eletromagnético, que vai impactar de novo o seu cérebro, para que ele amplie mais ainda, para que aquela trajetória seja mais veloz ainda. E isso é que vai fazer com que se ajeite essa escolha que você fez, para que venha o resultado na matéria. Entende? E esse resultado na matéria depende também desses alinhamentos que você foi soltando, né? Das sinapses que estavam linkadas ali, né? Tinham quantas ruas que também desembocavam nessa avenida aí que não andava de jeito nenhum. Então, até que tudo isso seja restabelecido, vai um tempo. E aí você precisa insistir nessa trajetória livre. Tô simplificando, né, gente? Mas basicamente é isso. Né? Então, você pode fazer isso? Você pode. Tem vários recursos para desbloquear isso. Né? E, inclusive, né, no dia 10 aí, de maio, das 7 às 9, né, antes do Dia das Mamães, é a lua cheia de maio, né, que é uma lua cheia bem importante, é a lua onde Buda se tornou Buda, né? Buda é iluminado, esqueci o nome dele. Gautama, né? Gautama se iluminou, se tornou Buda. Né? Então, o homem deixou de ser homem e se tornou luz, digamos assim, né? Luz ancorada ali. Então, é uma lua bem especial, né? Onde vamos poder olhar para essa questão dessa resistência, né? Desse corpo. E na lua cheia, o que acontece? Fica tudo on, né? Então, essas resistências, né? Essa dificuldade, essa questão da confiança, né? Da autoestima, tudo isso a gente vai olhar durante 2 horas para que você possa ter menos resistência na sua vida. Independente se o seu signo é touro ou não, todos nós temos um padrão de resistência. Porque a gente vai limpando assim camadas, né? E a gente vai aprofundando. E quanto mais a gente aprofunda, mais a gente encontra lugares aonde tem uma dor, né? Que a gente esqueceu, mas que tá ali atrapalhando esse processo. Isso não acaba? Acaba quando você ilumina. Você já se iluminou? Não, então, também não. Então, a gente tá aqui no processo, né? E como eu acredito que a gente não tá aqui só para limpar coisas dessa vida, mas também a nossa capivara que vem lá de tantas encarnações que você fez, né? Nós já fizemos muita coisa errada, né? Porque senão a nossa vida aqui tava mais facinha, né? Aí você fala, por quê, né? Então, a gente esqueceu para poder fazer diferente, mas a energia continua atuando em nós. Então, e vai chegando momentos, na medida que você vai limpando umas camadas, vai chegando outras, né? Para que você saia dessa encarnação mais limpinho. Então, meu convite para você é assim, vamos limpar a resistência. Ela tá ligada a muitas dores profundas que nós já vivenciamos nessa encarnação, no nosso sistema, né? Em outras encarnações, para que a nossa vida flua melhor. Ai, não acredito em outras encarnações. Então, tá aí no seu inconsciente, né? Muitas vezes a gente não tem noção. Eu mesmo não tenho noção de tudo, mas eu tenho algumas informações. E já me são suficientes, né? Já tem muita coisa para ajeitar. E a gente sempre tem alguma ideia, né? Do que é, de onde é. E quanto maior o medo de olhar isso, é porque a dor é mais profunda. Né? Às vezes a gente fica, não, isso é mentira. Isso não é bem assim. Mas você sente no seu coração quando é assim, né? Então, cada vez que a gente vai se apropriando, né? E limpando e reorganizando, sua frequência aumenta, sua vida melhora, né? As coisas vão se encaixando. E aí você vai ter prazer em resolver esses conflitos, porque dói mais não resolvê-los, né? Você vai ficar mais consciente de que tem esse lugar desorganizado dentro de você, esse lugar dolorido, né? Então,
o bem, fazer o bem, resolver essas questões é muito prazeroso, né? Vai levar você para um estado de amor, vai levar você para um estado de felicidade, de confiança. O que tem de errado nisso, né? E muitas vezes a resistência, o que ela faz conosco, né? Ela faz a gente ficar triste, né? Eu tô resistindo, né, a ser feliz. Então você fica triste, você fica na escassez, você fica nesse lugar que não é gostoso, né? Querendo o gostoso, mas para ir lá, você vai ter que soltar, ó, vai vazando assim pelos dedinhos, você vai ter que soltar essa resistência, né? Essa resistência que tá contra você, né? Que segura a sua dor. Então, no dia 10, das 7 às 9 da manhã, é um sábado, né? Você não dá tempo de você se organizar. Vamos liberar, né, esse padrão de resistência, olhar essa questão da desconfiança, da baixa estima. 2 horas de trabalhos gostosos, né? Não precisa ser algo sofrido. Às vezes você chora, faz parte, mas acabou, você tá livre, seu coração tá livre, né? E se você tem medo de chorar, é um bom momento para olhar para isso, né? Você ainda tem conceitos aí sobre aguar, né? Isso que tá endurecido é porque a resistência tá alta. Então convido você, né, a dar um passo, ó, maior aí na sua vida para vencer, né, esse lugar, para ultrapassar, né, liberar esse lugar que há tanto tempo vem incomodando você aí dentro. Vamos junto, me chama ali no direct, né, faz sua pergunta, deixa seu like, encaminha para alguém e vamos juntos, né, fazer aqui, ó, quanto mais gente, mais força de cura, para que possamos ter uma vida melhor e contagiar os outros com essa gostosura. Gratidão, feliz final de semana.